Hoje vamos conhecer mais profundamente a vida de um dos santos mais populares e amados da Igreja Católica, São Padre Pio de Pietrelcina. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender de que ele morreu, quais foram as suas maiores dificuldades, quais foram as suas maiores dádivas aqui na Igreja Católica. E ele foi um dos santos místicos, né, da Igreja mais atual, então é mais recente. Dos santos místicos que a Igreja teve, ele foi o mais recente, que foi assim, mais pertinho, né, da nossa idade. Então, Padre Pio, né, nasceu em 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, uma pequena cidade no sul da Itália. Seu nome de batismo era Francesco Forgione, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele era filho de Grácio e Maria, tem um sobrenome diferente aqui também, de Josepa, Maria Josepa, eu acho que é assim que se pronuncia também. Eram camponeses muito simples, mas com a fé muito firme. A família dele, né, vivia de trabalho duro e, apesar das dificuldades financeiras, cultivavam uma vida de muita oração. Isso é muito importante, tá, gente? Mesmo nas dificuldades, isso é importante até pra gente. A gente levar uma vida de oração e ser muito grato a Deus por tudo que a gente conquista, né? Porque tudo vem de Deus. Se a gente está vivo, se o coração está pulsando, é porque alguém está sustentando isso. Nada vem da gente, tudo é de Deus. Então, desde criança, o Francesco mostrava uma espiritualidade fora do comum. Ele já tinha visões de Jesus e de Maria. Conversava com seu anjo da guarda também. Caramba, isso a gente tem que criar esse costume também. Cria esse costume, cara. Você tem um anjo da guarda e às vezes a gente não conversa, a gente não cria esse hábito de ter essa intimidade com o nosso anjo da guarda. E Padre Pio tinha muita intimidade com os anjos da guarda. Não só com os anjos da guarda, não só com o anjo da guarda dele, mas com das outras pessoas também, né? Ele tinha essa dádiva de conseguir conversar com os anjos que estavam ali perto dele. E já nessa época, gente, desde pequenininho, ele já pensava em consagrar sua vida a Deus. E aos 15 anos, decidiu entrar então, né, para a ordem dos frades capuchinos. E ele passou a se chamar então Frei Pio, em homenagem a São Pio V. Depois a gente pode fazer um vídeo também sobre o São Pio V, né? Quem foi esse senhor, quem foi esse rapaz que inspirou a vida de Padre Pio. Escreve no comentário aqui se você quer que eu faça um vídeo mais específico. Esse que foi o inspirador de São Padre Pio, né, de Pietrelcina, tá? Escreve no comentário que vai ter um enorme prazer de trazer esse vídeo aqui no canal também. Então, em 1910, com 23 anos de idade, foi ordenado sacerdote. Logo começou a chamar muita atenção, gente, pela sua vida de oração e de penitência. Padre Pio passava longos períodos em jejum, em oração profunda e em meditação diante do Santíssimo Sacramento, que deveria ser, né, uma obrigação de todo católico, de todo ser vivente, ir até o sacrário, né, ir até o Santíssimo e ficar por alguns minutos, algumas horas ali para agradecer o sumo bem, que se não fosse os sacrários dessa face da terra, se não fosse a Santa Missa, eu acredito que não teríamos mais terra e vida aqui nessa terra aqui, né? Porque tá ali, a santidade está ali, Deus Todo-Poderoso está ali, né? Então ele ficava horas ali, né, em adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas o que realmente marcou sua vida foram os dons espirituais extraordinários. Ele tinha um dom de bilocação, sendo visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Cara, é só Deus mesmo para fazer essas coisas. O dom de ler os corações, de curar os enfermos e principalmente os estigmas, as chagas de Cristo em suas mãos, pés e lado. Esses sinais apareceram no Padre Pio pela primeira vez em 1918, durante a oração após a missa. E esses sinais permaneceram no corpo de Padre Pio por mais de 50 anos, até, né, poucos dias antes da sua morte. Na história da vida da Igreja até hoje, ele foi o único sacerdote que recebeu as chagas de Jesus Cristo. O Padre Pio é da mesma época do apóstolo de Judas, o Lutero. O Lutero estava ali querendo fazer revolta ali na igreja, fazer revolução e fazendo as suas teses protestantes. E Deus então enviou, né, um sinal do céu, colocando o Padre Pio com todas essas dádivas, com todas essas carismas e com curas para firmar e apontar na direção da igreja, que a igreja verdadeira de Cristo é aqui, a Igreja Católica. Então, em contrapartida, tudo que o Judas não, tudo que Lutero estava fazendo ali para denegrir, para sair da igreja, para fazer o que ele queria lá, do jeito que ele queria, em contrapartida,
tivemos o Padre Pio ali obedecendo todas as normas da igreja, sendo fiel à igreja e principalmente aos comandos de Jesus Cristo, aos comandos de Deus. Então, gente, as chagas, né, essas chagas provocaram tanto admiração quanto desconfiança, né, do pessoal. Então, muitos viam o Padre Pio um grande sinal vivo da paixão de Cristo. Outros, no entanto, o acusavam de engano ou de exagero. Até a própria igreja, cautelosamente, chegou a impor restrições. Por longos anos, gente, por longos anos, ele foi proibido de celebrar a missa em público e de confessar. E isso, gente, foi um período muito doloroso na vida de Padre Pio, porque era o que ele mais gostava de fazer. Que o sacerdote está no mundo para quê? Para celebrar a missa e atender o confessionário, para atender a confissão das pessoas, levar as almas para o céu. Então essa é a principal função do sacerdote, trazer Jesus nesse mundo, nos dar Jesus e nos dá também um perdão, nos permitir um perdão para que a gente alcance, né, esse Jesus na Eucaristia. Esse é o papel principal do sacerdote aqui na face da terra. Então, por um longo período, foi muito doloroso para Padre Pio isso. E ele permaneceu sempre obediente e fiel, né? Como eu falei, em contrapartida, tudo Nossa, eu fico lembrando dele, eu fico falando mais Judas do que Lutero. Então, em contrapartida, tudo que Lutero estava fazendo de errado, ele estava ali mostrando tudo o que é certo a ser feito ali, né, dentro da igreja. Então, apesar das perseguições, milhares de fiéis viajavam até o convento de São Giovanni Rotondo para encontrá-lo. Ali, Padre Pio passava até 12, 14, 16 horas por dia no confessionário. Isso é extraordinário, gente. E hoje é difícil a gente achar bons padres para a gente confessar, ou padres para a gente confessar, né? A messe é grande, o chamado também deve ser grande, mas temos poucos operários, né? Temos poucos seminaristas querendo levar essa vida de santidade, essa vida de ser totalmente entregue a Deus. Ele tinha, então, né, gente, a capacidade de ver a alma das pessoas, corrigindo com firmeza e guiando com misericórdia. Muitas pessoas se converteram apenas com um olhar ou uma palavra de Padre Pio. Isso era incrível, incrível mesmo. Então, pelo fato dele conseguir conversar com os anjos da guarda, então ele tinha esse contato mais íntimo ali, né, com o anjo, e conseguia ver além do que a gente vê, né? Ele tinha no campo espiritual, era extraordinário na vida de Padre Pio. Além de sua missão, né, espiritual, Padre Pio também realizou obras concretas. Ele sonhava em aliviar o sofrimento dos doentes, as dores dos doentes. Então, assim, né, em 1956, fundou a Casa Sollievo. Nossa, tem uma pronúncia diferente nesse nome aqui, eu sempre esqueço. Casa Sollievo della Sofrenza, eu acho que é assim que se pronuncia, que é o hospital, né, de Padre Pio. E o hospital hoje é referência até hoje no mundo. Então, é um hospital moderno que até hoje é referência em tratamento médico na Itália. Então, você consegue, se você pesquisar aqui depois desse vídeo, você consegue. Hospital de Padre Pio, você vai ver lá fisicamente tudo o que está feito até hoje ali, em nome da igreja, né, em nome de Jesus Cristo, tudo que fizeram ali. E essa obra, Padre Pio, gente, não tinha nenhuma moeda no bolso, nenhum dinheiro que poderia dizer que era dele. Tudo que foi construído por Padre Pio foi tudo pela generosidade das pessoas e pela caridade das pessoas. Então isso foi muito importante, né? E a gente consegue ver hoje, né, o hospital. E é muito lindo de saber que uma pessoa que fez voto de pobreza, de castidade e obediência, ter feito um dos maiores hospitais que tem nessa terra, que é a referência lá na Itália. Isso é muito legal. Então, essa obra mostra, né, que sua fé não estava apenas na oração, mas também no cuidado com o próximo. E ele sempre teve esse cuidado. Né? No confessionário, ele tinha essa doação, essa entrega, ele era muito obstinado para levar a pessoa para o céu. Então, o que ele via que estava errado, tinha que corrigir. E ele era áspero, né? Ele era sucinto, pode-se dizer que ele era bruto com a palavra, mas bruto com amor, como o pai que ama e que quer corrigir para ver seu filho bem, né? Então a vida do Padre Pio foi marcada por muitas doenças. Ele sofreu de problema respiratório, gastrite, artrite
e outros males físicos também, né? Tem no filme, depois você pesquisa o filme do Padre Pio, que depois você terminar aqui, você vai ver que ele sofria ali com respiração, até ele foi, no filme, mostra, né, que ele foi dispensado lá do exército, porque viram nos exames dele que ele tinha no pulmão, estava muito comprometido, né, com questão respiratória ali. Então, e por causa disso, ele nunca deixou que isso afastasse, né, da sua missão, nunca deixou de lado a sua missão, e ao contrário, né, ele oferecia cada sofrimento a Deus pela salvação das almas. E isso a gente consegue fazer também. Todos os nossos sofrimentos, dos mais simples aos mais complexos, a gente consegue fazer isso. Oferta a Deus, passa pelas suas dificuldades com alegria e ofertando a Deus, assim como o próprio Cristo, né, se entregou por nós na cruz. Então, quando chegou no dia 23 de setembro de 1968, Padre Pio veio a falecer serenamente com uma fama de santidade, né? Claro, né? Depois de tudo que passou, não contei muitos detalhes do filme aqui, para depois você assistir, que você vai ver que é extraordinário o filme, e eu não posso te dar spoiler aqui também, senão ia ficar sem graça o filme, tá? Então, pouco antes de morrer, os estigmas que ele carregava, né, por meio de séculos, desapareceram completamente, deixando apenas marcas suaves, como se nunca tivesse existido ali. E 31 anos depois, em 1999, o Papa João Paulo II o declarou bem-aventurado. Em 2002, diante de uma multidão de mais de 300 mil fiéis em Roma, Padre Pio foi canonizado como São Pio de Pietrelcina. Entre os milagres reconhecidos para sua canonização está a cura inexplicável de Mateu Pio. Esse menino tinha 7 anos de idade e sofria de meningite fulminante. Ele estava à beira da morte e a sua mãe rezou pedindo a intercessão de Padre Pio, e a cura foi considerada milagrosa pela igreja. E aí então, né, o Padre Pio foi canonizado por causa desse milagre. E hoje São Padre Pio é venerado no mundo inteiro. Milhares de peregrinos visitam seu santuário em São Giovanni Rotondo todos os anos. Sua espiritualidade simples, marcada pela oração do terço, pela missa celebrada com profundeza, com profunda devoção, e pela frase que se tornou célebre, né? Reze, espere e não se preocupe. E essa frase ficou muito famosa na boca de São Padre Pio. Continua, né, até hoje, inspirando gerações e gerações. Então, São Padre Pio nos ensina que a santidade não está em fazer coisas grandiosas, mas em ser fiel nas pequenas coisas de cada dia, com amor, confiança e principalmente confiar em Deus, né? E exemplo de obediência, assim como o Padre Pio, que foi o exemplo de obediência, humildade, entrega total ao Senhor. Que a vida, né, de São Padre Pio nos inspire a buscar uma fé mais profunda, a valorizarmos a confiança, a oração diária e a confiança na misericórdia de Deus. Mesmo diante das provações, reze, espere e não se preocupe. E essa é a mensagem que São Padre Pio nos deixa aqui na Terra, né, para todos que vierem depois de nós, que vão conhecer essa história, que vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa mística de São Padre Pio de Pietrelcina. O corpo de São Padre Pio está incorrupto e a gente pode visitar, você pode ir também pessoalmente, ou então pela internet você consegue ver o corpo, né? A pessoa morreu e o corpo está lá intacto, sem nenhum sinal de decomposição. E isso é mais uma dádiva de Deus, mais uma glória para o nosso Deus Todo-Poderoso, que ali mostra, né, com esse pequeno gesto de fazer pequenas coisas com amor, que a gente olha aonde um ser humano pode chegar quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente faz as coisas querendo fazer com vontade, querendo ajudar as pessoas e nunca esquecendo do principal, que é Jesus Cristo, que é Deus na nossa vida. Eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco os seus olhos a respeito da vida de Padre Pio, e já escreve aqui no comentário qual é a vida do santo que você quer conhecer, para eu trazer e fazer outro vídeo falando mais detalhes da vida do seu santo favorito, do seu santo de devoção. Tchau, até o próximo vídeo. Totus Tus Maria. Tchau.